Olá, Márcia, minha querida, Lucila, Rose, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. E hoje eu não posso dar muita bobeira, né? Assim, porque eu tenho muita coisa para falar na live de hoje, então eu vou dar só mais 1 ou 2 minutos e aí nós começamos. Professor Rogério Rame, seja muito bem-vindo, que prazer. Aliás, foi uma das preocupações que eu tive, porque o professor Rogério Rame, ele é coordenador do curso que eu estou seguindo de pós-graduação em Direito Animal e Prática Juiz Animalista. E todo sábado a aula começa às 9 da manhã. Quando dá 8h50, ele diz: aí, pessoal, reforcem o café, ela vai começar. Eu falei: não posso começar atrasado essa live. Mas depois eu falo melhor sobre isso. Bem, vamos começar. O título da live de hoje é Maus Tratos, 2 pontos. Muito barulho nas redes sociais, e daí? Esse é o título. Ucraniana de 77 anos arrisca a vida para cuidar de 700 animais em abrigo. O Grito do Bicho, 21 de maio de 2022. Está aqui a foto dela, isso vocês encontram no último boletim do Grito do Bicho, que é uma senhora que permanece na Ucrânia. É o caso da ucraniana, tudo aqui que eu ler sobre nomes de pessoas que moram na Ucrânia, cidades, eu vou ler como se escreve no português, porque eu não falo ucraniano, nem russo, né? Uma parte da Ucrânia fala ucraniano e outra parte fala russo. Então, eu acho mais sensato ler como se escreve em português. Então, é o caso da ucraniana Asia Serpinska, que aos 77 anos de idade, decidiu permanecer na cidade de Hostomel, a 36 quilômetros de Cabul, durante o atual conflito contra a Rússia, e arriscar a própria vida para cuidar das centenas de cães e gatos que vivem em seu abrigo. Conforme as pessoas começaram a deixar a cidade, ela ainda aceitou receber diversos animais que viviam em casas e cuidar de um grupo de animais abandonados num zoológico local. Bem, isso é o texto. Bem, espero que todos os senhores estejam bem e eu, para variar, muito incomodada e muito desconfortável. Estou aqui hoje para expressar minha indignação, por um lado, aos maus tratos aos quais os animais são submetidos, os animais não humanos, que eu estou aqui referida. E, por outro, minha mais contundente crítica às pessoas que se auto-intitulam protetoras e ativistas da causa animal, mas que, além de fazer muito barulho nas redes sociais, nada fazem além disso. Absolutamente nada. É aviltante. É aviltante. Há um pensamento atribuído a Edmund Burke, um irlandês que nasceu em Dublin no século XVIII, filósofo, cientista política. Eu não estou certa se essa frase é dele, mas não é minha, mas é atribuída a ele, que diz o seguinte, entre aspas: o mal triunfa sempre que os bons não fazem nada. Fechem aspas. Ou, tudo que o mal precisa para triunfar é que os homens bons não façam nada. Fechem aspas. Então, há pessoas que fazem o mal e há aqueles que testemunham esse mal, que estão vendo o mal acontecer e nada fazem.
Volto então à questão. Será que essas pessoas que se restringem às redes sociais pensam que estão fazendo alguma coisa de útil pela causa animal? Que se restringem. Não pode ser. Não posso acreditar. Como assim? Ei, senhores, como assim? Faz algum tempo, aliás, faz uns bons anos, que tenho observado nas redes sociais um aumento exponencial de maus tratos aos animais. Sobremaneira, abandono e exploração de cães em canis clandestinos. E, em seguida, expostos e vendidos como mercadorias na OLX, Mercado Livre, em pets e afins. Ressalto que esses animais, depois de explorados à exaustão, são mortos ou abandonados, e ainda que só há esse vexatório e covarde comércio porque há compradores, porque há quem compre, que é tão criminoso quanto quem explora. Qual é a dúvida? Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender. Ah, porque é vendido, se vende cães na OLX, se vende cães no Mercado Livre. E quem é que compra? Ah, quem compre, porque senão isso não aconteceria. E as pessoas que compram na OLX, que compram no Mercado Livre, elas sabem que estão comprando cães de canis clandestinos. Poderia aqui falar sobre inúmeras outras formas de maus tratos. Vaquejadas, caças, animais presos em correntes, animais presos em espaços mínimos e sem nenhuma higiene, suínas em gaiolas ou jaulas, pintinhos sendo triturados vivos, animais que levam coça de seus tutores, animais que uivam de fome e de sede, os abatedouros e matadouros, animais que ficam expostos a intempéries do tempo, animais que são cobaias em pesquisas, etc, etc, etc. Como eu gostaria que esse tema não tivesse tanta abundância. Eu vou repetir. Como eu gostaria que esse tema não tivesse tanta abundância. Tantas formas, tanta incidência, tantos criminosos orgulhosos do crime que cometem e tantos coniventes. Eu já ouvi pessoas falando, eu dei uma coça no meu cachorro, que ele nunca mais, ele ficou arriado. Eu fiquei olhando aquilo, né? Aí eu falei com ele, o senhor deu uma coça no seu cachorro? Aí uma pessoa me chamou e falou assim, ó, ele é um cidadão que está trabalhando aqui, fazendo esse serviço, isso num determinado condomínio, não no condomínio que eu moro atualmente, que ele fugiu, ele é presidiário, ele saiu numa dessas saidinhas de final de ano e não voltou mais. E ele estava preso por matar 2 pessoas. O que foi dito para mim? E ele orgulhoso do que ele fez. Tenho a impressão que os homens se sentem mais machos e as mulheres vingadas ou aliviadas. Nós vivemos numa sociedade em que os homens se sentem mais machos porque atravessam a rua na frente do seu carro e você tem que diminuir a velocidade. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas se orgulham da maldade que fazem. Senhores, a que ponto chegamos? Os homens se sentirem mais machos porque batem em animais. E as mulheres vingadas ou aliviadas pelo mesmo motivo. Maltratar o mais fraco ou que no momento se encontra em situação de fragilidade. Que mundo é esse? Uma pergunta que eu faço. Eu me debati muito
muito nas redes sociais, porque eu não sei de onde era essa mulher, esse monstro. Ela queimava um cachorro com maçarico. Ela em cima de um escarpão vermelho, o cachorro preso ao pé da mesa e ela queimando o cachorro com maçarico. Queimou o cachorro com maçarico. A pergunta que eu faço é, ainda joga isso nas redes sociais. Que mundo é esse? Vou solicitar a gentileza de que não tentem enquadrar tais comportamentos covardes e imorais na categoria de doença mental. Por favor. Por favor. Eu trabalho na área de saúde mental desde os 21 anos, eu tenho 59. Então eu sei o que eu estou dizendo. Primeiro, porque o doente mental não é mau. Não é mau. E segundo, porque tentar enquadrar a maldade na categoria de doença mental é tentar livrar o agressor de toda e qualquer responsabilidade sobre o seu ato. Que isso? Tem um autor chamado Gilberto Velho que ele diz, né, que as pessoas colocam tudo o que não presta na categoria da doença mental. Ah, surtou, não estava bem, surtou. Que surtou? Eu nunca vi uma pessoa dessa surtar e bater com a cabeça na parede. Eu nunca vi uma pessoa dessa surtar e ficar socando um poste. Ela, quando surta, ela surta sempre para cima de um mais fraco. Isso não é surto, senhores. A maldade humana existe. Qual é a dúvida? Por favor. Bem, qual é a dificuldade em admitir que o ser humano é mau? Em maior ou menor grau, mas mau. Há que se discernir com muita clareza a maldade da loucura. São duas categorias bastante distintas, porém, ambas pertencentes apenas ao animal humano. Não existe animal não humano doente mental e não existe animal não humano mau. E ainda, não podemos permitir nem aceitar que a categoria de doença mental seja colocado a serviço de toda e qualquer atitude repudiável do ser humano. Entendem? Como muitas vezes, né, o sujeito surtou, o sujeito matou a esposa. Ele tem dinheiro, então ele surtou. Ele surtou. Então, essa é uma categoria que isenta o sujeito de toda e qualquer responsabilidade. Afinal, uma pessoa em surto, ela não responde pelo que ela faz. Ela não é responsável pelo que ela faz. Então, vamos pensar. Contardo Caligares, um psicanalista que morreu faz pouco tempo, ele escrevia para o Caderno Mais da Folha, quando houve um crime em Santa Teresa, em que um ajudante de pedreiro, que uma família ajudava, sobretudo a mulher, né, dona da casa ajudava, ele, num momento em que ele não conseguiu achar o dinheiro dentro da casa, que ele entendeu que ela tinha, ele matou, ele assassinou essa mulher que tanto ajudou ele de uma forma assim bastante bárbara. E aí, o que se faz? Ele surtou. Contardo Caligares diz, não, ele não surtou não, ele é mau. Ele é mau. Quando no título coloco maus tratos, muito barulho nas redes sociais, e daí? Não é que eu seja contra as redes sociais, em absoluto, senhores. Não sou a favor, não sou contra, como reconheço o inestimável valor que elas têm e os serviços que elas têm prestado às sociedades. Não resta a menor dúvida. Entretanto, denuncio aqui e me debato contra aquelas pessoas que só ficam nas redes sociais, atrás de uma tela, e não têm, nem aceitam nenhum tipo de envolvimento com a causa. Isso é que eu critico. Postam abandonos,
cães atropelados, cães abandonados, gatos quase sem focinho, com esporotricose, cadelas parindo na rua, cães com bicheira no focinho e sem um dos olhos, porque a bicheira já comeu, etc, etc, etc. E ainda relatam no diminutivo. Nossa, essas pessoas ainda relatam no diminutivo. Cadelinha perdidinha, quase sendo atropelada, próxima ao clube dos alfaces, com um olharzinho tristinho, tadinha. Gatinho magrinho, miando baixinho ao lado da loja das abóboras, no centro, e parece estar com um machucadinho na barriguinha e outro na orelhinha, quase sendo atropelado. E as postagens, via de regra, terminam assim: alguém pode, pelo amor de Deus, resgatar e dar um lar temporário ou adotar? Cara pálida. Você passa por um animal desse jeito, filma e joga nas redes, ainda no diminutivo, cadelinha, coitadinha, parindo no meio da rua, e os filhotinhos. Por favor, por favor. Como é que uma pessoa vê uma cadela parindo no meio da rua, filma, joga nas redes e vai embora? E vai embora. Como assim? Uma pessoa vê um animal com focinho, já sem um dos olhos, porque a bicheira já comeu, filma, joga nas redes e vai embora. Então, a pessoa chega, solta a bomba e sai de cena. É o que ela faz. Ela chega, solta a bomba e sai de cena. Como assim? E ainda há aquelas pessoas que você faz uma publicação, né? Você faz uma publicação, vejam, né? De um cão que desapareceu, ou, né? Que foi roubado. Ou faz uma publicação de um tutor que está passando por dificuldades financeiras e o cão adoeceu. A pessoa vê a publicação, dá um joinha, eu adoro esse termo, joinha, eu acho esse termo tão engraçado, joinha, ou seja, curte e é incapaz de compartilhar. Ela é incapaz de compartilhar. Quer dizer, você publica que um cão desapareceu, que os tutores estão desesperadamente buscando encontrar esse cão. Você curte. Não, o sujeito curte. O sujeito curte. O que quer dizer isso, ele curtir? Ele é incapaz de compartilhar. Eu estou cansada de fazer publicações e dizer assim, curtir não adianta, ponto. E mesmo assim, há pessoas que curtem. Aparece aquela mãozinha, né? Aquele joinha, como diz no WhatsApp. E nada faz. Não há palavras para isso. Não há. Eu não sei se é um embotamento psíquico que uma pessoa tem. Eu não sei se é um desleixo com a vida. Eu não sei se... Eu não sei. Isso aí eu não sei explicar o que é. É nítido que aquela postagem precisa de compartilhamento. A pessoa faz assim. Bem, tudo que essas pessoas podem fazer é jogar nas redes sociais ou dar um joinha. Então, né, aquelas pessoas que param, filmam e jogam nas redes sociais e vão embora. E aquelas que dão um joinha, né, curtem e acabou. A parte delas se encerra aí. Pelo amor daquilo que cada um dos senhores acredita. Por amor e respeito àquilo que cada um dos senhores acredita. Não, é inconcebível que uma pessoa possa imaginar que a parte dela termina aí, curtindo uma postagem que é necessário
para que alguma coisa aconteça que seja compartilhada, ou uma pessoa que filma um cão que foi atropelado, joga nas redes e vai embora. A parte dela se encerra aí, senhores. Bem, seguindo em frente, hoje há leis que protegem os animais e que nos permitem denunciar, fazer um BO, quando presenciamos maus tratos, né? Então, tem a Lei Federal 9.605, de 1998, que vai falar dos crimes contra a fauna, artigo 32, praticar de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, né? E aí fala da pena de 2 a 5 anos, que aí eu acho que já é a lei de sanção, né? Que aumentou a pena, que era menor, que a lei de sanção é de 2020, a lei 14.064, né? Eu não sou advogada, apesar de eu estar fazendo curso em Direito Animal, é um curso de pós-graduação aberto, muito bom, excelente, recomendo. Mas eu sei que há essas duas leis e que a segunda, que é a lei sanção, aumenta a pena, né, de 2 a 5 anos e multa, aumenta a pena de 2 a 5 anos de retenção, de reclusão, multa e proibição de guarda, né? E a pena ainda pode ser aumentada em de 1/6 a 1/3 se ocorre morte do animal. Bem, então, a pergunta que eu faço é a seguinte: mas para que as leis? É uma pergunta. Para que as leis? Eu não sou contra as leis, em absoluto. Mas sou eminentemente contra as pessoas que têm conhecimento dos crimes cometidos por outros e nada fazem. Não adianta ter leis se a população não se utiliza delas a fim de tentar buscar e restaurar a justiça. Não adianta a gente dispor de estratégias para restituir a justiça, que são as leis, se a população não se utiliza dela. As leis estão aí. Eu já sabia disso, agora eu estou aprendendo mais. Eu estou nesse curso para isso. As leis estão aí, só que as pessoas precisam se utilizar delas. E elas não se utilizam. Não adianta ter leis se a população não se utiliza delas a fim de buscar e tentar restituir a justiça. Sejamos claros. Sejamos claros, senhores. Eu não estou aqui nem para agradar aos senhores, nem para desagradá-los. Eu estou aqui para falar aquilo que eu penso. Dentro de um contexto, baseada, né, em preceitos filosóficos, históricos. Hoje que eu estou vendo, dentro desse curso, que eu posso cometer alguns erros, que eu me sinto no direito, mas, né? Então, sejamos claros. Aquele que cala, consente. E se consente, é conivente. Simples assim. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? É simples assim. Se eu sei de um crime e eu não vou à delegacia e faço um BO, enfim, denuncio, eu sou conivente. Eu sou conivente. Eu estou consentindo que aquilo ali aconteça. A humanidade só chegou aonde chegou porque houve e há consentimento e conivência com toda forma de maldade. Até hoje. Eu vou repetir. A humanidade só chegou aonde chegou porque houve e há consentimento e conivência com toda forma de maldade. Senhores, Adolf Hitler,
teve o consentimento e a conivência do povo alemão. Alguma dúvida? O tráfico de escravos e a escravidão só aconteceram porque teve o consentimento, a conivência e a ajuda de africanos, de negros como aqueles que eles, os próprios africanos, escolhiam e colocavam no navios para serem comercializados. Alguma dúvida? Os crimes sexuais contra crianças de menor idade só acontecem porque tem o consentimento e a conivência, me perdoem a objetividade, de pessoas da própria família. Alguma dúvida? Os crimes de estupro de animais só acontecem porque tem o consentimento e a conivência de pessoas da família, dos amigos, dos vizinhos, das pessoas do bairro, de profissionais da área de saúde veterinária, estou falando médicos veterinários e etc. Alguma dúvida os senhores têm? E assim sucessivamente. Poupo-nos de usar nosso tempo para ficar aqui exemplificando. Não. Senhores, quantos crimes contra animais os senhores já presenciaram e se calaram? Certamente algumas dezenas. Não se envergonhem. Eu também já presenciei e me calei, no sentido de não ir à delegacia e fazer uma denúncia formal. Apenas criei uma confusão imensa com os criminosos, que eu chamo de criminosos, porque são criminosos. Está na lei. Maltratar animais é crime. Então, maltrator animal é criminoso. Ponto. Então, eu fiz uma confusão danada. Entendo que não seja uma situação das mais simples. Não é. Você muitas vezes ir à delegacia e fazer uma denúncia não é uma situação das mais simples. É uma situação muito delicada e perigosa. Eu, Virgínia Ferreira, já fui ameaçada. Já fui ameaçada. Sabem por que fui ameaçada, senhores? Porque briguei sozinha. Sozinha. Contra uma espécie de coronelismo. Aqui dentro da cidade imperial. E não faz muito tempo. Eu briguei sozinha contra uma espécie de coronelismo, porque aqui existe. Aqui existe. Na cidade imperial existe. Aliás, aqui na cidade imperial, cães estão sendo lançados pelas janelas, cães estão sendo esfaqueados na cidade imperial. Bem, então aqui ainda existe coronelismo. Uma situação na qual um cão foi espancado, teve uma fratura numa das patas e o veterinário nada disse sobre o estado do cão, sob o argumento de que o código de ética da classe garante o sigilo e por respeito à solicitação do tutor, que é cliente da clínica. Ele é cliente da clínica. Todos os demais animais vão para a clínica. Bois, vacas, cavalos, enfim, né? Ou são tratados pela clínica. Nos bastidores, senhores, eu tinha mais gente me apoiando e me inflamando do que toda a torcida do Flamengo. Então, nos bastidores, os senhores podem acreditar, eu tinha uma quantidade de gente me apoiando e me inflamando, que se juntar a torcida do Flamengo toda, eu digo que fica pequena. Bem, mas ninguém se juntou comigo para brigar. De frente, de cara, ninguém. As pessoas são assim, são fortes, briguentas, bocudas, destemidas, mas nos bastidores.
nos bastidores, escondidas. Aí elas são fortes, aí elas são firmes. Mas na vida, na hora do vamos ver, elas não se envolvem. Elas se encolhem como um cão de rua em noites de baixíssimas temperaturas. Senhores, um cão de rua ficar muito encolhido em noites de baixíssimas temperaturas é o que resta a esse cão, não é escolha. Mas uma pessoa se encolher intencionalmente diante de situações que ela era para crescer e avançar no sentido de buscar justiça, aí não, aí ela se encolhe. Aí ela se encolhe. Será que elas não entendem que juntos somos mais fortes? Será que elas não entendem que precisamos nos organizar para poder proteger vidas? Será que elas não percebem que essa não união ou que essa desunião não está construindo nada de bom? As pessoas usam as redes sociais. Há exceções. Por um lado, para se exibir, ganhar visibilidade e contar likes em suas postagens photoshopeadas. Esse termo fui eu que criei, né? Vem de Photoshop. Então, photoshopeadas. E como não poderia deixar de ser, para se atualizar e atualizar seus escolhidos sobre a vida alheia. E por outro, para agir de forma escamoteada e vil. Vou repetir, que eu acho que merece que a gente repita esse pedaço. As pessoas usam as redes sociais, há exceções, eu não estou aqui falando das exceções, por um lado, para se exibir, ganhar visibilidade e contar likes em suas postagens photoshopeadas. E como não poderia deixar de ser, para se atualizar e atualizar seus escolhidos sobre a vida alheia. E, por outro lado, para agir de forma escamoteada e vil, que é a forma com que as pessoas agiram no caso que eu citei anteriormente. Que as pessoas estavam me apoiando, me inflamando, mas nos bastidores. Isso é uma forma escamoteada e vil de agir, sim, é sim. Senhores, não acredito em ninguém que não tenha uma causa pela qual lutar. Os animais, a natureza, as crianças, os idosos, a paz, a vida, enfim. Acredito que para uma pessoa se envolver com ela mesma, seja necessário ela se compor por uma ou várias causas, sendo essa causa ou essas causas o elo dela com a vida. E, por conseguinte, o que a potencializa, o que a faz mais forte. Dito isto, uma pessoa que não tem uma causa, qual é o envolvimento dela com ela mesma? É uma pergunta que eu faço. Não é qual é, não é isso. O envolvimento dela com os outros animais humanos, ou com os animais não humanos, ou com a natureza, não. É qual é o envolvimento dela com ela. Uma pessoa que vive nas redes sociais, contando likes, o que ela aprendeu até o dia de hoje? O que ela aprendeu? É uma pergunta. As pessoas perderam ou nunca tiveram o sentimento de pertencimento à vida. A isso aqui que temos agora, que tem um passado e um futuro. Em outras palavras, que tem uma história que está sendo escrita. Sentimento de pertencimento à vida. A isso que temos agora e que é tão precioso. Essa história, essa vida, pode ser eterna,
pode nunca ter um fim, no sentido de ter sempre um recomeço. Como uma flor, senhores. Como uma flor que nasce, perfuma, enfeita, em pouco tempo murcha, para logo em seguida nascer outra. Como pode se perder nas queimadas das florestas, nos abatedouros ou na conivência dos omissos. Então, ou a vida, né? Ela pode se eternizar em cada ação dessa que nós fazemos por ela, pela vida, ou ela pode se perder nessas queimadas, nos abatedouros e na conivência dos omissos. Senhores, eu, Virgínia Ferreira, tenho uma causa. Essa questão dos animais comigo é tão antiga, e eu falo tanto, que tudo sobre animais todo mundo me manda. Lá na faculdade eu tenho alunos aqui, que se eu estiver mentindo me digam, não, isso é com a professora Virgínia. Não, olha, isso aí é com a professora Virgínia. Quando eu vou proferir uma palestra, eu arrumo um jeito de falar sobre os animais. É isso, né? A vida é isso. Bem, senhores, eu tenho uma causa. A vida. A minha causa é a vida. Eu sou psicanalista. Todas as vidas importam. Entretanto, dentro dessa causa vida, minha causa é a luta pela vida animal. E tudo que estiver relacionada a ela e que tenha a possibilidade de fortalecer mais ainda, né? Então, postar nas redes sociais, estudar, né? Eu participo de um grupo de estudos no NEDA, da UERJ, NEDA, Núcleo de Estudos dos Direitos Animais, que foi fundado e é coordenado pela filósofa e medievalista Regina Schopke, que é uma guerreira na causa animal. Curso também, atualmente, um curso de pós-graduação em Direito Animal e Prática Jus Animalista. É um curso de pós-graduação que é coordenado pelo professor Rogério Ramê, que é advogado, e ele advoga na causa animalista, pelos animais, enfim. E o curso é muito bom, né? Eu tive aula já com a professora Caroline Amorim, muito boa. A última aula agora foi com a Gisele Scheffer, que ela é médica veterinária e advogada também na causa. Quer dizer, então, né? A Ana Consuelo, obrigado, Ana. Ana é do curso. É um curso, assim, muito bom, muito excelente, muito excelente. E é interessante que quando eu falei para as pessoas, né? Estou fazendo o curso, Virgínia, tem tudo a ver com você. Por que eu estou falando do grupo de estudos e do curso? Porque eu penso, senhores, que nós temos que ter conhecimento. Mas não só o conhecimento, nós temos que ter conhecimento e agir. Ou seja, nós temos que ter conhecimento para agir de forma mais consistente. Mas se não tiver o conhecimento, não nos impede de agir. Mas quando a gente tem conhecimento, é muito, eu acho que muito menos difícil, né? Bem, então, denunciar, fazer BO, recolher cães em situação de rua, participar de campanhas educacionais, não comprar nenhum produto de origem animal ou que tenha sido testado em animais, participar de campanhas para a castração popular, doar ração, antipulgas, vermífugos para ONGs, colocar potes com água na calçadas para os animais, parar o trânsito para uma família de capivaras atravessar, como eu fiz, uma família de capivaras na Barão do Rio Branco, elas ficam sempre ali porque tem um rio no meio, né? Uma família, eu parei, eu estava indo dar aula, parei para o trânsito, aí elas atravessam. Aí eu fui embora direto, de volta. Parar o trânsito, acompanhar um cavalo até que uma ONG ou uma autoridade competente chegue para levá-lo dali. Tratar dentro de uma caixa de sapato um filhote de pássaro que caiu do ninho até ele crescer e poder voar. Discutir com veterinários por causa de cães vítimas de maus tratos.
etc, etc, etc. Enfim, o verbo é agir. A vida, senhores, é para se viver, não para se contemplar. Assim, as nossas causas, que precisam ser vividas na praxis e não contempladas. Afinal, somos simpatizantes da vida ou militantes na vida e pela vida? Interrogação. Senhores, retoma aquela senhora ucraniana, Ásia Serpinska, como poderia falar de uma advogada que eu conheci no curso, quer dizer, conheci, porque a aula é online, né? E eu conheci porque, assim, que ela assiste, ela também, é a Antília Reis, que é advogada, também animalista, né? Que sobe num trator para alimentar as búfalas de Brotas, a Antília Reis. Sobe num trator para alimentar as búfalas de Brotas. Eu estava na aula quando ela falou para a turma que são toneladas, que se passa o dia inteiro alimentando. Ela é uma advogada. Então, além dela brigar através do direito, né, ela está lá, junto às búfalas de Brotas. Como eu poderia falar de um cidadão de rua, que acolheu um cão que estava há 3 dias rodando no Rio de Janeiro com uma focinheira, sem poder comer nem beber. Um cão de um sujeito em situação de rua, acolheu, tirou. E aí agora ele foi, parece pela ONG, quem me falou isso foi a protetora Márcia Nunes, uma pessoa que eu gosto muito, que também está aqui, Márcia Nunes, grande Márcia Nunes, ONG Paraíso dos Focinhos, né? Então, assim nós vamos. Voltando, senhores, retoma aquela senhora ucraniana, Ásia Serpinska, de 77 anos de idade, com a qual abri a live e finalizo com um pequeno texto do blog O Grito do Bicho e com palavras da própria ucraniana. O que eu vou citar agora é um pedaço do texto do Grito do Bicho. Contrariando qualquer probabilidade ou previsão, a senhora de 77 anos não somente sobreviveu ao ataque russo, como conseguiu oferecer segurança, cuidados médicos e alimentação aos seus animais, que permanecem saudáveis e felizes, apesar dos distúrbios em um cenário de conflito. A Rússia atacando a Ucrânia, e essa mulher, essa senhora, escolhe por permanecer na Ucrânia junto aos seus animais. Vocês entenderam, senhores? Ela escolhe permanecer num lugar que está sendo duramente, implacavelmente atacado pela Rússia. Bem, aí diz a ucraniana Ásia Serpinska, abram aspas, não importa quem você protege, crianças, pessoas, animais, a natureza. O mais importante é a responsabilidade. Eu vou repetir, palavras dela. Não importa quem você protege, crianças, pessoas, animais, a natureza. O mais importante é a responsabilidade. Eu, disse ela, a ucraniana, resgato animais para permanecer humana. Apenas repetindo, a ucraniana. Eu resgato animais para permanecer humana. Fechem aspas. E cada um de nós, senhores, faz o que para permanecer humano? É isso. Muito obrigada a todos pela gentil paciência.
uma ótima semana e até a próxima. Beijos, senhores. Beijos.